quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos aprender que nós somos espírito. Mas quem trouxe esses ensinamentos para nós foi Moisés. Foram os velhos profetas, os antigos profetas, e Jesus vem reafirmar tudo o que estava escrito na lei no momento em que ele estava aqui na Terra. E esse versículo, ele é muito claro. Ele não tem como você dizer, é uma linguagem figurada, não é. Ele é claro e objetivo. João vai falar para nós claramente aquilo que Jesus ensinou. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por que Jesus vai falar que as palavras que ele disse são Espírito e vida? Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele veio trazer para nós a boa nova, que é sinônimo de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, ele não poderia dizer outra coisa. Ele está dizendo para nós, nesse momento, que nós somos espíritos imortais e que viveremos após a nossa morte do corpo físico. Por isso que ele está dizendo aqui que a carne para nada aproveita, porque realmente, quando nós viemos aqui na Terra, quando encarnamos, e nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma explicação muito clara para isso, Kardec, como sendo o cristianismo redivivo, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ela veio ensinar para nós tudo aquilo que nós havíamos esquecido do Evangelho e explicar aquilo que nós não entendemos das palavras de Jesus. Então, por isso que é muito importante, todas as vezes que nós começamos um estudo, seja na nossa casa, seja num congresso online, nós lembrarmos sempre a mensagem de Jesus. Porque ele é o governador espiritual da Terra e tudo quanto existe aqui no planeta foi criado, organizado por ele, pelos espíritos siderais, pelos engenheiros siderais, que ao comando do Pai Celestial criou uma casa nova para nós, para os espíritos que aqui encarnam possam evoluir. E nós vamos encontrar, esse estudo, a evolução e a finalidade da alma, está no capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis é um dos apóstolos do Espiritismo. Ele nasceu em 1900, ele publicou esse livro em 1920, e ele vai trazer de uma maneira muito filosófica, muito poética, tudo aquilo que está contido no Livro dos Espíritos. É um daqueles espíritos que foi enviado pelo Senhor para também nos ajudar a lembrar o Evangelho de Jesus. E nesse item, nesse capítulo, ele vai falar para nós sobre a evolução e finalidade da alma. E ele começa o capítulo assim: a alma, espírito, dissemos, vem de Deus. Quando Kardec vai perguntar aos espíritos, que é o espírito? Os espíritos vão dizer que é o princípio inteligente do universo. É o capítulo da criação, em que ele vai falar que no universo existem três coisas: Deus, espírito e matéria. E quando ele vai perguntar o que é o espírito, ele faz uma pergunta muito clara, muito objetiva. Olha que ele não vai estar perguntando quem é, ele está perguntando o que é. E os espíritos vão responder que é o princípio inteligente do universo. Então, quando Deus cria, ele cria princípio inteligente do universo. E a didática de Kardec, ela é tão perfeita, como sendo, um grande pedagogo, um cientista, um pedagogo, ele soube organizar as perguntas para os espíritos e organizar o Livro dos Espíritos de forma didática,
para que pudéssemos conhecer a terceira revelação de uma maneira lógica, racional, mas, acima de tudo, trazer da mente para o coração. É por isso que, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis naturais, que vai começar com a lei divina ou natural, que na questão 125 vai ser perguntada: qual o modelo e guia da humanidade? Os Espíritos respondem com uma palavra só: Jesus. Então, por que nós colocamos a palavra alma e espírito entre parênteses? Porque nas diversas correntes religiosas e filosóficas, algumas correntes religiosas acreditam que a alma é criada no momento da concepção. Sobrevive, mas é criada no momento da concepção. Algumas outras correntes acreditam que a alma é uma parte de Deus, que a gente vai chamar de panteísmo, que nós não vamos, depois que morrermos, depois que voltarmos para o mundo espiritual, nós não vamos constituir uma individualidade, nós vamos voltar para o todo, nós vamos voltar para Deus, como se nós fôssemos uma parte de Deus. Nós não somos parte de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Lembrando da Trindade, Deus, Espírito e matéria. E nós temos a concepção materialista, que não existe nada. Que o que nós somos, nós aqui vivos, nós somos o quê? Resultado de uma aglutinação de células. Então, quando Kardec ele começa a explicar para nós o que é a alma, a diferença entre as concepções, as diversas concepções, nós vamos encontrar isso muito bem explicado, quem quiser buscar lá, está na introdução de O Livro dos Espíritos, lá na introdução ele vai explicar. Nós vamos ver que quando Leon Denis vem dizer para nós a alma, ele está querendo dizer espírito, que vem de Deus e é o princípio da inteligência e da vida. Porque a gente pode conceber a matéria sem vida. Não podemos? Não é? A gente pode conceber. Mas a gente não pode conceber a vida sem o espírito. Quando nós morrermos, ou numa situação bem drástica que eu vou mostrar aqui, né? Se a gente for no necrotério, o que a gente vai encontrar? Um monte de corpos, que vai voltar, né, para a terra, conforme diz no Velho Testamento, né, do pó virá, do pó voltará, a gente vai voltar para a terra, e aquilo ali vai voltar, os princípios que estão ali, os princípios materiais, os princípios vitais, né, o que compôs o nosso organismo, né, hidrogênio, oxigênio, tudo mais, os elementos químicos vão voltar para a matéria, mas nós vamos sobreviver, sendo nós exatamente o que fomos enquanto vivemos aqui na Terra. Então, quando eu desencarnar, espero que vá demorar, porque eu quero viver bastante tempo aqui, aproveitar bastante, né? Eu não vou me tornar uma pessoa melhor ou pior, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Vou chegar ao mundo espiritual e vou ser quem? A Denise. Espírito, que vou carregar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, com as quais eu vivi aqui na Terra. Então, não há uma transformação de brusca quando nós voltamos a habitar o mundo original. Porque nós somos espíritos habitando temporariamente um corpo físico. E o Leon Denis vai dizer para nós que essa essência misteriosa escapa à análise, contudo, quanto flui do absoluto. Então, se nós quisermos analisar o espírito em sua profundidade, conforme está na questão 17 também de O Livro dos Espíritos,
que para a gente entender Deus faltam-nos sentidos, e faltam-nos mesmo. Nós não temos condições de compreender Deus na sua essência. Somente os espíritos crísticos, conforme Jesus, é capaz de compreender em pensamento e em sentimento, em ação, em fazer a vontade do Pai que está no céu. Tanto é que quando ele estava dialogando com os discípulos, que ele vai, em determinado momento, os discípulos vão perguntar: Senhor, o senhor não vai comer? Ele vai responder assim: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, várias vezes Jesus está reafirmando a comunhão com Deus. Mas por que ele tem essa comunhão com Deus? Porque ele chegou no estágio mais alto que a gente conhece, que é nos dado a conhecer. A gente não sabe se tem maiores que Jesus, provavelmente deve ter, não sei, mas eu sei que tem vários Cristos, conforme diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mas Jesus é capaz de conhecer essa essência misteriosa que para nós ainda nos escapa. Quando nós dissemos, quando os Espíritos vêm trazer para nós a definição de Espírito, da criação de Deus, que é o princípio inteligente do universo, que os Espíritos ou almas são seres inteligentes que ocupam o espaço, que ocupam o universo, é um conhecimento que nós, no atual estado evolutivo que nos encontramos, nós conseguimos compreender. Para além disso, é ficarmos conjecturando, ou como diz o povo antigo da roça, amassando o barro. Então, o que é importante para nós? Nós entendermos isto que Kardec está dizendo para nós. Que ele vai na questão 134 perguntar: o que é a alma? O que é a alma? Vai dizer: é um espírito encarnado. Então, nós somos espírito encarnado. Enquanto a gente ouvir, fala assim: a alma disso, a alma, A alma, minha alma está triste, minha alma está assim, minha alma está assado. O que são? É o nosso espírito, porque a alma é o espírito encarnado. Aí ele vai perguntar, porque Kardec era muito didático. Inclusive tem uma letra A aqui, que eu não coloquei de novo, antes da letra B, porque senão ia ficar repetitivo. Mas se vocês forem lá na 134, ele vai continuar explicando. E ele pergunta novamente, para não deixar dúvida nenhuma. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Então, isso fica claro para nós. Jesus já falou que os espíritos, que o espírito que vivifica, a carne para nada vale. Kardec vem explicar desde a questão 23, a questão 76, a questão 134, o que são os espíritos. Então, fica muito claro para nós entendermos o que está querendo dizer a doutrina espírita com relação ao nosso processo, inclusive evolutivo, que nós viemos de Deus, que Deus nos criou. E Deus nos criou de uma maneira muito bela. No livro Obras Póstumas, que é uma obra, que foi chamada obra póstuma, que foi após o desencarne de Kardec, que os seus colaboradores reuniram vários escritos que ele tinha deixado dentro das gavetas, alguns textos, e vão publicar os escritos de Kardec. E nessa Obras Póstumas, na primeira parte, tem lá, ele vai falar da alma. E nessa primeira parte, ele vai também reafirmar nesses textos aquilo que estava no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênese e no Céu e Inferno, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. E ele vai reafirmar, ele vai dizer assim: para colaborarem como agentes da potência divina na obra dos mundos materiais,
os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Então, aqui, a gente sabendo de onde a gente vem, de onde nós viemos, já está trazendo um indício para nós de qual que é a nossa finalidade como espírito encarnado. A nossa finalidade como espírito encarnado é colaborar nas obras dos mundos materiais enquanto espíritos. Então, nós não viemos na Terra a passeio. Ninguém reencarna aqui na Terra com passaporte. Reencarna com carteira de trabalho. Passaporte é para a gente passear. Carteira de trabalho é para a gente trabalhar. Então, nós reencarnamos com uma carteira de trabalho. Para quê? Para nós podermos trabalhar. Para colaborarmos com Deus na obra da criação. Nós somos co-criadores em plano menor. Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele vai falar da criação. Ele vai dizer que nós somos os co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano maior é Jesus e os espíritos crísticos que o acompanharam. A gente fala de planeta Terra. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é esse, é colaborar. É colaborar com o progresso do nosso planeta, com a evolução das almas ou espíritos que estão vinculados ao planeta Terra. Entendendo que nós encarnados e as almas ou espíritos desencarnados. Porque nós configuramos uma humanidade terrena, encarnados e desencarnados. Porque ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. É a mesma estação de trem, que nem diz Milton Nascimento. O mesmo trem que parte é o mesmo trem que chega. Então, nós fazemos parte de uma humanidade só. Quando eu falo assim, o espírito está me perseguindo, né? Ele está lá do lado de fora, gente, é irmão nosso, que convive conosco, ombreia dia a dia conosco, porque eles atuam também na matéria, a gente não pode esquecer disso, as influências ocultas. Então, nós precisamos compreender que espíritos desencarnados, ou almas e alma encarnada, nós estamos tudo com o mesmo objetivo, fazer progredir. Quando nós pensamos nos nossos espíritos protetores, nos nossos anjos da guarda, quando pensamos em Bezerra de Menezes, em André Luiz, em Emmanuel, né, em Nossa Senhora, nos santos da Igreja, são espíritos vinculados ao planeta Terra, que estão um pouco mais evoluídos do que nós, um pouquinho mais, e que colaboram, contribuem para que nós possamos também melhorar e sermos felizes. A ocupação dos espíritos mais evoluídos é essa. A felicidade deles não é ter o carro do ano, não é ter a melhor casa, não é ter o melhor emprego, porque isso é coisa do plano material. A felicidade dos espíritos felizes está lá, né? Quando a gente for ler lá na escala espírita, na questão 100 para frente, principalmente na questão 111, os espíritos de primeira ordem, os de segunda e primeira ordem, principalmente os de primeira ordem, que é a classe, né, dos espíritos puros, a alegria deles é fazer a gente ser feliz, é contribuir com a nossa felicidade. Essa é a alegria desses espíritos, que é diferente da nossa. Então, quando ele vai dizer para nós, em obras póstumas, que os espíritos encarnados constituem a humanidade, a alma do homem é um espírito encarnado. Então, a humanidade, toda a humanidade, né, os irmãos que estão aqui no Brasil, que estão lá em Portugal, que estão lá na China, que estão lá na África, que estão lá nos Estados Unidos, que estão lá no Canadá, fazem parte da mesma humanidade. E são espíritos como nós, buscando também, né, evoluir, progredir, se melhorar. Então, esse é o objetivo e essa é a finalidade nossa, de espíritos encarnados. Ou como diz Leon Denis, almas.
E ele vai dizer para nós, mais uma vez, de onde viemos. Criada por amor, aí nós vamos lembrar das falas de João, na sua primeira carta, quando ele vai escrever, porque João, ele escreveu o Evangelho, né, o Evangelho de João, ele escreveu 2 cartas e ele escreveu o Apocalipse. João, quando ele vai escrever o Evangelho, ele já está numa avançada idade. Quando ele vai escrever o Apocalipse, ele já está numa avançada idade. E é interessante a gente perceber que João era o apóstolo mais novo. De todos os apóstolos, era o mais novo. Foi o único que não morreu através de sacrifício, morreu de morte, que não foi assassinado. Que a palavra é essa, tá, gente? Os apóstolos foram assassinados. Não tem outra. Tá? E o único que não morreu, morreu por idade, com mais de 90 anos. Então, ele viveu toda a evolução do cristianismo nos seus primeiros tempos. Ele conviveu com Paulo, ele conviveu com Lucas, ele conviveu com Marcos. Foi ele quem recebeu Maria de Nazaré após a morte de Jesus. Foi ele que ficou os cuidados, foi ele que cuidou de Maria de Nazaré até ela morrer. Então, João, ele conviveu com Jesus. Dos apóstolos do Evangelho, do Novo Testamento, os que conviveram com Jesus foi Mateus e foi João. Lucas e Marcos escutaram os relatos e escreveram os evangelhos a partir dos relatos dos apóstolos e a partir dos relatos de Maria de Nazaré. Mas Mateus e João não, eles conviveram com Jesus. Sendo que João ficava 24 horas com Jesus, Mateus não. Mateus, ele tinha, né, a casa dele, então ele ficava na casa dele, ele acompanhava Jesus. Ele acompanhava Jesus. João não. João vivia 24 horas com Jesus. E em todas as curas, em todas as manifestações, ele vai chamar 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, os 3. Na transfiguração do Monte Tabor, em que ele vai mostrar para nós que o Espírito sobrevive, é quando materializa Moisés e Elias, quando materializam os 2, mostrando e certificando da imortalidade da alma. É por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Por quê? Ela vai explicar para nós aquilo que ficava meio confuso para nós quando nós líamos os evangelhos, o Novo e o Velho Testamento. Então ele vai dizer que ela é criada por amor, porque João vai dizer para nós que Deus é amor. Na sua carta, ele vai repetir isso várias vezes. E conta-nos Emmanuel que nos últimos dias, nos momentos finais da vida dele, ele ficava deitado num catre, né, numa caminha assim, já não podendo se movimentar muito, e as pessoas se aproximavam dele e ele repetia só isso: Deus é amor, 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 Deus é amor. Então nós somos criados por amor, criados para amar. Nós somos criados para isso. A finalidade nossa, encarnados e desencarnados, os espíritos inteligentes que povoam o universo, eles são criados para amar. Os erros são por nossa conta. Fomos nós que escolhemos. Mas o nosso objetivo aqui na Terra e fora da Terra é amar. E ele vai dizer assim: tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma, ou espírito. A alma encarnada, nós, espíritos encarnados, através do pensamento nós podemos abranger o infinito. Mas só através do pensamento? O que precisa para movimentar essa energia que é capaz de abranger o pensamento? Joana de Ângeles, na mensagem que foi lida, ela está falando que nós podemos
entrar em comunhão com o Pai através de quê? Da oração, através da prece. Mas é uma prece repetida? Não. É aquele momento em que Jesus também nos ensinou que para orar precisamos entrar para dentro do nosso quarto, que significa o quê? Mergulharmos na nossa intimidade, mergulharmos nessa essência divina que somos nós e que é tão difícil para nós. É muito difícil para nós. Porque nós vivemos, enquanto encarnados aqui na Terra, muito em torno daquilo que é externo a nós e pouco do que é interno. Então, o nosso caminho para nós encontrarmos e projetarmos o nosso coração, o nosso pensamento para Deus é a viagem interior. Não tem jeito. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Já dizia um sábio da antiguidade, que a gente não sabe o que é. Ele repete algo que estava escrito no oráculo de Delfos. Santo Agostinho vai repetir. E ele vai trazer para nós, nas questões seguintes, principalmente no texto enorme, ele vai dar uma receitinha. Ele vai fazer umas perguntinhas básicas que eu já até decorei, mas eu não consigo ainda praticar, tá, gente? Decorar eu decorei. Ele vai falar que quando a gente for dormir, é para a gente orar e perguntar o que tenho feito de bom comigo mesmo, para mim, o que eu tenho de bom feito de bom para o meu próximo, se eu, durante aquele dia, não prejudiquei a ninguém. São algumas perguntas que ele vai fazer. É o que a gente precisa fazer para a gente começar a mergulhar dentro da nossa intimidade, para fazer o tal chamado exame de consciência. Aí, sim, nós vamos começar a mergulhar nessa essência criada por amor, dentro da nossa intimidade, porque Jesus já falou isso. Quem teve a oportunidade de ler o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando ele vai ter um diálogo com o doutor da lei, que vai perguntar para ele o que ele fazia em Jerusalém, ele responde para o doutor da lei, Hanan, que vai ser um dos que vai condená-lo, vai falar: eu venho na terra para implantar o reino de Deus no coração dos homens. No coração dos homens. Então, onde está o reino de Deus? No nosso coração. Não adianta eu querer buscar o reino de Deus na FEAC, no Grupo Espírita Ceareiros de Cristo, buscar o reino de Deus na Igreja Evangélica, buscar o reino de Deus na Igreja Católica. Eu posso vir aqui buscar o conhecimento, eu posso vir aqui treinar, mas eu vou encontrá-lo dentro de mim. Dentro de mim. E ele precisa sair dentro de mim. Alcione, no livro Renúncia, ela vai falar para nós que a mensagem de Cristo precisa ser conhecida, então nós viemos a casa conhecer. Saímos daqui e precisamos meditar naquilo que lemos. Depois precisamos sentir e precisamos viver. Quando estivermos vivendo a mensagem do Evangelho, nós estaremos aptos a encontrar esse reino dentro da gente. Então, uma etapa. Tudo na natureza se encadeia. A gente não planta uma semente e quer que essa semente amanhã dê frutos. Nós precisamos cuidar. Assim também precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidarmos de nós que somos espíritos. É interessante que as pessoas chegam para a gente e perguntam assim: o que você é? Eu sou médico. Eu sou pedreiro. Eu sou arquiteto, eu sou professor. Eu estou, no momento, a minha profissão é de psicopedagoga. A minha profissão é de médico. A minha profissão é de pedreiro. Né? A minha profissão, né, é qualquer coisa. Mas nós deveríamos responder: eu sou espírito. Essa deveria ser a nossa resposta. Mas nós, espíritas, também nem sabemos. Muitas vezes nos esquecemos, né? Nós levantamos de manhã, nós lembramos que nós somos espíritos. Aí a pergunta que cada um vai responder para si mesmo.
Tem dia que eu levanto de manhã e lembro, no meio da tarde eu já não estou lembrando mais que eu sou um espírito encarnado. Eu estou vivendo como se, né, eu nascesse, se eu vivesse do berço ao túmulo só. Porque eu esqueço de quê? De formar essa conexão, de elevar o pensamento e buscar a essência divina que habita dentro de mim. E aí vai dizer qual que é a finalidade da alma. E quem respondeu para nós com a finalidade da alma? Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a finalidade da alma é a perfeição. A finalidade é a perfeição. Então, nós vamos ser perfeitos um dia. Nós ainda habitamos um planeta de prova e expiação, buscando uma regeneração, que não está lá fora não, tá, gente? Está dentro da gente. Não adianta eu querer dizer assim, em 2053 a Terra vai ficar regenerada. Não vai, gente. Enquanto nós, individualidades, não trouxermos para dentro de nós o Evangelho, dentro de nós, vivermos o Evangelho, a Terra não vai ficar regenerada. Não adianta eu delegar isso para governo, para professor dentro da escola, para o meu marido, para o meu irmão, para o meu pai, que não vai acontecer. Ela vai ser a partir da modificação interna de cada um. É cada um. Jesus falou, eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem. Então é no coração do homem, é no sentimento, é na vivência diária. E aí, muito bonito, Leon Denis vai dizer para nós, a alma contém, no estado virtual, aqui não é da internet não, tá, gente? Eu trouxe aqui a definição para a gente não imaginar, né, que é o virtual que a gente trabalha lá nas conexões, pode até ser, mas a definição de Leon Denis é em potência. A alma contém, num estado de potência potencial, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Esse tudo não é coisa material. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que falou isso? Jesus. Tudo o que foi me dado a conhecer pelo meu Pai, eu vos trouxe. Está lá no Evangelho de João. Eu não estou lembrado dos versículos que está, não, mas vocês leem o Evangelho de João inteiro, que vocês vão encontrar tudo isso no Evangelho de João. Então, é essa a destinação: conhecer, adquirir e possuir tudo. Mas tudo o quê? As virtudes. Todas as virtudes. No capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar as virtudes. Vamos ler o capítulo Sede Perfeitos, em que está escrito aí, sede perfeito, sede vós perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, assim como o Leon Denis trouxe para nós que nós carregamos os germes, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, amar ao próximo como a si mesmo, o espírito de Lázaro, ele vai ter uma fala muito bonita que eu vou ler para vocês. Está aqui, eu trouxe. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer todos os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados
são os que, germinando pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, os prelúdios das alegrias terrestres. Então, quando Leon Denis está dizendo para nós que a alma contém o potencial, entendendo que alma é o espírito, contém o potencial do amor, que precisa ser cultivado, e que para esse cultivo se dê, é necessário que nós passemos por várias migrações. De planeta primitivo para planeta de prova e expiação, para planeta de regeneração, para mundos felizes e para mundos celestes, sendo que isso não é estático. O próprio Kardec vai dizer, nas muitas moradas na casa de meu pai, que isso é uma forma didática que ele criou para poder explicar as diferenciações dos mundos. E ainda tem os mundos transitórios. Então, nós vamos entender que nós precisamos ir e vir, ir e vir, ir e vir. E que o objetivo da Terra é se tornar o quê? Um dia um mundo feliz. Um dia um mundo feliz. Porque na questão 1019, Kardec vai perguntar para os espíritos se a Terra será um dia um planeta feliz. Ele vai falar para nós que quando os seres que habitarem a Terra foram seres que carreguem consigo a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, e a praticarem, a Terra será um mundo feliz. E nós seremos felizes. É por isso que Jesus vai dizer para Pilatos: meu reino ainda não é deste mundo. Ele usa a conjunção ainda, temporal, ainda não é, mas vai ser. E Kardec começa o Livro dos Espíritos perguntando o que é Deus, e termina o Livro dos Espíritos falando que a destinação da Terra é ser um planeta feliz. Quando os homens que a habitarem praticarem a lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade. E aí ele vai dizer para nós, aí a gente se pergunta, né? Quantas vezes a gente não perguntou assim? Por que Deus não criou a gente já tudo pronto? Aí na questão 115, Kardec vai perguntar para os espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque passa na nossa cabeça, não passa? De muitos de nós e de muitos irmãos nossos em humanidade, que Deus criou gente ruim. Olha o que os espíritos vão responder. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É por isso que Jesus vai falar nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é pobre de espírito, não, é pobres em espírito. Aqueles que têm a humildade de reconhecer Deus como um Pai misericordioso e bom, e reconhecer que nós estamos numa caminhada. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura
e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, Deus não criou ninguém mal. Deus cria, nós vimos lá atrás, Ele cria o espírito com a essência do amor, simples e ignorante, que vai aprendendo através das migrações da alma, ou melhor, através das reencarnações. Das encarnações em vários mundos, desde o primitivo até o mundo celestial, onde nós vamos encontrar a felicidade, mas não aquela felicidade chata que a gente fica pensando que tem no céu, não. A felicidade dos espíritos é a de Jesus, de criar planeta para receber almas ou espíritos que precisam evoluir e cuidar de nós. Então, a lei de trabalho é lei universal. Nós vamos continuar trabalhando, meu povo. Não adianta, não. Então, vamos gostar do trabalho aqui na Terra para a gente continuar trabalhando e podermos continuar trabalhando no mundo espiritual. Para não sermos igual aquela senhora lá, ó, que conta a história no livro do André Luiz, que vai conversar com Clarencio, né? Vai colocando ela em vários serviços no nosso lar e nada serve para ela. Tudo ela reclama, tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. Ele perguntou, minha senhora. Então, a senhora fica lá no Parque das Águas, lá observando. Mas eu quero encarnar, eu preciso reencarnar para poder cuidar dos meus filhos. Então, o que você tem feito de bom? Nós colocamos você em vários departamentos. O departamento da infância é ruim porque criança dá trabalho. E olha só, gente, não sou eu que estou falando, não. André Luiz que está falando. E Dona Laura que está falando. Quem trabalha com evangelização infantil tem bônus olhos dobrados. Tá? Então, se alguém quer, né, evoluir rapidinho, vai dar aula de evangelização infantil, principalmente para os espíritos que estão reencarnando agora, que estão muito necessitados. Muito necessitados. Então, um convite aqui para todos aí que estão nos ouvindo, se estão vinculados a alguma casa espírita, valorizem a evangelização infantil. Busquem a evangelização infantil, porque é muito bom. Né? Então, ela vai trazendo isso para nós. Então, a gente precisa trabalhar, e é pela lei do trabalho que nós vamos chegar à evolução. Agora, a finalidade da alma, né, gente? O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-los por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que tenhamos desenvolvido completamente o elevado ao estado celeste. Então, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é Leon Denis, são os espíritos como São Luís, como Lázaro, né? Espíritos como Santo Agostinho, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Jesus. A gente só está repetindo aquilo que está nas obras espíritas. E aí, para a gente terminar, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel. E essa mensagem do Emmanuel, ela se chama Felicidade, está no livro Passos da Vida. É um livro que tem mensagens de vários espíritos. Então, ele está dizendo para nós o que é a felicidade, Emmanuel está dizendo para nós. A felicidade não está no dinheiro, porquanto, a cada passo, surpreendemos irmãos nossos, investidos na posse do ouro, e que se confessam desorientados e infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro, criteriosamente administrado, transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Não está na inteligência, visto que vemos em toda parte gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge a notar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Não está na autoridade humana
de vez que, habitualmente, abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando um peito esmagado de angústias. É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Não está nos títulos acadêmicos, porque, em muitas ocasiões, encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Não está no que possuis, e sim no que dás, e ainda assim, não tanto no que dás, mas como no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e, sobretudo, na maneira como fazes. A felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, que, quando nos rendermos a Ele, para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes, isso por todo bem que venhamos a fazer, isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Que Jesus continue a nos amparar, a nos proteger, a nos iluminar. E agora nós agradecemos aos internautas que nos acompanham, que estão nos assistindo ao 8º Congresso Espírita Online, pela Rádio Evoluir. Muito obrigada.